Eu queria acionar o Kawaguchi para falar justamente da notícia que ele chegou aqui no estúdio, enquanto você estava falando, disse, olha, tem uma informação nova que acabou de chegar. O que foi, o Kawaguchi? Há poucos minutos aí saiu na mídia americana que foram informações secretas que começaram a ser divulgadas pelo governo americano, que o governo russo teria comprado munições de artilharia da Coreia do Norte, ou seja, o estado que é considerado um estado pária aí no mundo. E essa compra estaria na ordem dos milhões, não é milhares de munições de artilharia, são milhões de munições de artilharia. A gente lembra que a Rússia estava gastando, quando estava no auge da campanha ali, em abril, maio, junho, no auge da campanha do leste da Ucrânia, ela dava mais ou menos 20 mil tiros de artilharia por dia, enquanto a Ucrânia dava 9 mil tiros. Para se ter uma ideia, aí, varia muito o preço dessas munições de artilharia, mas não sai por menos de o equivalente a R$3.000 cada uma daquelas, da mais simplinha de todas. E a Rússia está comprando milhões de granadas de artilharia e foguetes de curto alcance. Uma das interpretações, é claro que essa interpretação é a americana, de que as sanções estariam dificultando para a indústria da Rússia de repor os estoques de munição, de conseguir componentes para fazer mais munições para atacar os ucranianos. Mas outra leitura é que talvez a Rússia esteja se preparando aí para lançar novas ações ofensivas, ou seja, novos ataques contra a Ucrânia. E a gente sabe que o que tem feito a diferença nos ataques da Rússia contra a Ucrânia é a superioridade da sua artilharia. No momento em que ela compra milhões de granadas de artilharia, talvez ela esteja pensando em aumentar aí os seus ataques na região da Ucrânia. Os Estados Unidos, é uma informação que saiu há pouco tempo, os Estados Unidos ainda não deram mais detalhes sobre isso. Então, o New York Times traz essa informação na primeira página deles. E aí, é justamente no mesmo momento que nós temos a informação da Rússia, né, quando a Rússia culpa as sanções ocidentais pelas paralisações no fornecimento de gás natural para a Europa, o porta-voz do Kremlin afirmou nesta segunda-feira que o boicote contra Moscou criou problemas com a manutenção de equipamentos para o fornecimento de gás e a retomada depende da suspensão dessas medidas. O impasse entre os países europeus e Moscou em torno do gás faz o preço da energia subir a cada dia e ameaça o fornecimento para o próximo inverno no hemisfério norte. Então, no mesmo momento que a Rússia fala, olha, as sanções estão atrapalhando a gente. Aí vem o governo americano e fala assim, olha, mas as sanções são importantes, você está vendo? Eles estão ficando sem munição, isso está atrapalhando, prejudica as linhas de suprimentos das forças russas. Então, seria uma informação da inteligência americana para dar uma resposta, Conrado, a esta informação dos russos, das sanções? Mas, William, tem algo mais grave acontecendo hoje na Rússia lá, né? Exatamente hoje o Putin e a Rússia celebrou a lei do, entre aspas, mundo russo. O que é isso? É uma lei estabelecendo a proteção de todos os cidadãos, as pessoas que falam russo, que têm tradições russas aí, pelo mundo todo. O que eles querem? Eles estão carta branca, na minha visão, tá? Carta branca para possíveis ações, assim como aconteceram na Ucrânia, nos países vizinhos, porque a Rússia hoje, ela tem uma participação militar dentro da Moldávia, por exemplo, dentro da Geórgia, por exemplo, né? E também com os países do lado, todos aqueles dos Balcãs ali, Lituânia, Letônia e Estônia, que fazem divisa, tem gente russa morando lá. E essa lei que o Putin coloca hoje é uma das razões por estar vindo toda essa munição chegando aí agora da Coreia do Norte, que é algo grave que chama a atenção do Ocidente. E outro ponto que tem um grande peso é que agora, através dessa lei, porque, meus amigos, olha só, agora tem a fundamentação legal dentro do Estado russo para legitimar essas ações, porque lá para eles não tem uma declaração de guerra, né? Eles estão ali num exercício militar, numa operação militar propriamente dita, e aí existe um risco iminente deles partirem com mais ênfase de guerra, porque a gente não viu os russos fazendo tapete de bombas, por exemplo, que eles poderiam fazer, né, com o seu poderio militar aeronáutico,
para entrar com mais gás, com mais força ainda na própria Ucrânia para garantir a defesa desses cidadãos, da agora chamado dos benfazejos da lei do mundo russo, para defender a sua cultura, que foi um dos princípios da narrativa russa para iniciar essa invasão ainda lá em fevereiro, já há muitos meses atrás. Então, a coisa está cada vez mais quente, William. E quando a gente vai falar de combustível, quando a Rússia agora chega para a Alemanha, porque aquilo que a gente comentava semana passada, se os passaportes russos seriam vetados ou não, acabou que foram vetados, né? E aí a Rússia veio com esse contragolpe, que levou até mesmo a Alemanha a questionar a Gazprom, saber se realmente tinha algum problema, né, nos seus gasodutos aí, na sua tubulação, que estava impedindo a chegada de gás na Alemanha e na Europa Central como um todo. E agora, por outro lado, como eu já adiantava para vocês, a Rússia fez uma reunião aí com os outros membros dos produtores de petróleo para diminuir a produção de petróleo, ou seja, vai mitigar ainda mais a entrada de combustível, que é extremamente necessário para a indústria dos países. E aí vale a gente lembrar novamente que a Alemanha é um dos países mais industrializados da Europa e é responsável por grande parte do seu PIB, do óleo russo e do gás russo. E aí nós teremos, a Alemanha já vive isso, a França vive também, já uma espécie de diminuição nos gastos de energia e colocando isso para cada setor específico da sua economia. O que nós vamos ver no ano que vem é uma recessão na Europa como um todo, a gente vai ver uma diminuição do PIB da Alemanha, que está enfrentando a inflação maior nos seus últimos 50 anos, William. Para entender de uma forma muito simples, o que você está dizendo é que o Putin pode reerguer a União Soviética, é isso? Ele fez uma lei que agora tem um fundamento legal para dar esses passos adiante. É horrível, horrível. Aconteceu hoje. Daqui a pouco deve estar chegando aí nos noticiários brasileiros. Kawaguchi, mas a Jovem Pan sempre as enfrenta, né? Mas a Jovem Pan aqui com o Kawaguchi junto contigo sempre já informa todo mundo anteriormente. Porque o que acontece? Ele já está com a empreitada na Ucrânia. Nós temos na Moldávia, como você disse, tropas. Bielorrússia, uma região amiga. Aí você tem Armênia, Azerbaijão, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Letônia, Lituânia e Tajiquistão, correto? Uzbequistão. Você acredita nessa possibilidade, Kawaguchi? Eu acho que essa informação que o Conrado traz é de extrema importância. Vou só fazer mais um comentário aqui. Na Geórgia eles também têm operação militar, William. Então Sim. Sim. É importantíssimo o que o Conrado trouxe pelo seguinte, a forma que eles raciocinam é diferente aqui da forma ocidental. Por exemplo, se você pensar, vamos pensar na história aí do Ocidente, os imigrantes que fundaram os Estados Unidos, por exemplo, eles partiram da Grã-Bretanha, mas eles falam inglês, eles têm as mesmas raízes históricas, têm o mesmo sangue e fundaram lá os Estados Unidos. Nem por isso a Grã-Bretanha acha que tem direito de se meter na política ou na vida dos cidadãos dos Estados Unidos. Muito pelo contrário, às vezes até acontece o contrário. Só que a Rússia pensa diferente. A Rússia, ela não vê a questão de onde a pessoa nasceu. A transmissão aí da descendência russa é pelo sangue. Então não importa onde está. Então é muito fácil para eles agora falarem, não, nós vamos proteger todos os cidadãos russos. E aí não importa onde essas pessoas nasceram. Se elas são descendentes de pai ou de mãe russo, já dá essa legitimidade ao governo de clamar que aqueles cidadãos são russos e, portanto, as tropas russas podem ir lá defendê-los, entre aspas. Isso foi a desculpa que eles usaram para entrar na Ucrânia. Tem muita mentira aí nessa desculpa. E, como você lembrou bem, William, tem uma série de ex-repúblicas soviéticas ou países que participaram da Cortina de Ferro que têm essas populações e podem ser aí assediadas pela Rússia nesse momento. Bom, autoridades russas na cidade ocupada de Kherson, no sudeste da Ucrânia, adiaram um plebiscito sobre a anexação que estava marcado para este mês de setembro. Questões de segurança foram apontadas como motivo para o adiamento. Ainda não há uma nova data para realização da consulta popular. Além de Kherson, os russos planejam realizar referendos na região de Zaporízhia. Aí eu pergunto ao Conrado,
Como funciona isso, né? Ou seja, eu vou invadir aquele país, eu vou tomar aquele território e agora eu vou fazer um referendo. Mas isso aí aconteceu a mesma coisa em 2014, William. Quando eles fizeram o ataque da Crimeia, eles já fizeram um referendo, porque grande parte do povo que mora ali, de fato, tem a sua natureza russa. Eles têm os hábitos russos, falam o russo, têm a mesma língua, a mesma cultura, a mesma tradição russa. E aí vale a gente lembrar também, agora em termos de narrativa, que a gente viu aí semana passada, 2 semanas atrás, acho que foi no quase 17 de agosto, foi junto com o meu aniversário ali, mataram a filha, né, do Dugin. E o Dugin é esse grande filósofo, pensador, ideólogo, chamem como quiserem, que fala do eurasianismo, né, dessa corrente comum, desse vínculo comum que existe entre todo o povo russo. Aí vocês veem, os caras atacaram o Dugin, que é um cara que fala isso, é mais uma bandeira para conseguir passar uma lei que defende exatamente aquilo que o Dugin defende. Então agora eles estão tornando legal uma visão de mundo que antigamente ficava do campo ideológico. Então, mais uma vez, eles estão fazendo o tapete necessário para justificar legalmente as suas ações. Se essas invasões serão agora, se elas ocorrerão ou não, a gente não sabe. Mas a estrada está sendo pavimentada exatamente para esses fatos, William. E isso é muito grave, porque daí a gente começa a ter cada vez mais aí, o que a gente não queria, essa polarização novamente por blocos, porque a Rússia está ficando cada vez mais conectada com a China nas suas relações comerciais, e agora, como o Kawaguchi muito bem trouxe nessa edição, está fazendo seus vínculos militares cada vez maiores com a Coreia do Norte. E vale a gente lembrar também que há 2 semanas atrás eles estavam realizando seus exercícios aí, mais uma vez, num número menor, né? Antigamente eles faziam com 300 mil homens, agora estão fazendo com 50 mil homens, mas já renovando seus exercícios aí de expansão lá perto do Mar do Japão. Então a gente tem que abrir os olhos e sempre conectar tudo que a gente faz. Acho que a Jovem Pan está de parabéns por ser essa emissora que traz esse questionamento dia após dia, e fica muito fácil para quem nos assiste fazer a conexão de todos esses pontos e ver o desenrolar desse conflito aí que parece que não terá fim tão cedo, William. Então, eu acho que mais ou menos, Conrado, que, por exemplo, Kawaguchi, o referendo não é um instrumento da democracia? Só que isso se ele for feito dentro das regras da democracia, dentro da legalidade. A gente não tem como verificar de forma independente como ele seria feito, mas as acusações da Ucrânia são de que ele poderia ser forjado, ou seja, quando a gente lembra o que aconteceu em 2014, como o Conrado lembrou, ali na Crimeia, foi feito um referendo, tinha muita gente favorável à Rússia, de fato, não porque essas pessoas tenham nascido na Rússia, que sejam russas, mas porque são russos que moravam na Crimeia naquele momento, mas isso não foi reconhecido pela comunidade internacional. Esse referendo, a Rússia tem uma data nacional de votação, que é o dia 11 de setembro, em que acontecem todas as votações em toda a Federação Russa. A ideia deles era fazer votações em Kherson, na parte que eles controlam de Zaporíjia, e na parte que eles controlam de Luhansk e de Donetsk, ou seja, aquele 20% do território ucraniano que foi conquistado pelas forças russas. Então, o que a Rússia disse agora é que não vai fazer em Kherson, que é a principal cidade, a maior cidade que está aí nas mãos da Rússia. Mas a gente não sabe, eles não deixaram claro ainda se vai ter referendo agora no dia 11 em Zaporíjia e em Luhansk, que já estão boa parte na mão dos russos. Eles haviam prometido fazer para anexar também Donetsk, mas Donetsk saiu um pouco fora da agenda do que a Rússia estava pensando. Eles queriam já nesse momento já ter toda a região de Donetsk conquistada, e eles pouco avançaram desde as posições que tinham em 24 de fevereiro, quando começou essa invasão russa. Então ainda não está muito claro como que vão ser ou se de fato vão acontecer esses referendos. Lembrando, Conrado, que nós temos dentro da administração da Ucrânia um problema sério de corrupção e problemas internos. Então, assim, o invasor, que por mais que ele tenha um link de parentesco, né, com o ucraniano, né, nós temos problemas sérios na parte administrativa, principalmente depois de uma ofensiva como essa.
e que nós estamos mostrando agora de tamanha destruição, com tantos refugiados, mais de 11 milhões de refugiados, com tantos prejuízos para o povo ucraniano. Então, como fazer um referendo, esse instrumento da democracia, depois de tamanha opressão? Não, o ponto até é mais chocante que isso, né, William? Como é que um país estrangeiro vai fazer um referendo acerca do território de uma outra nacionalidade? É a Rússia fazendo um referendo acerca de um território ucraniano. É por isso que não tem o aceite pela própria comunidade europeia, pela própria comunidade internacional, muito menos pela Ucrânia. Foi a mesma coisa que a gente teve com o Tratado de Minsk, que teve lá um referendo dizendo que as pessoas queriam ser russas, porque vale a pena a gente lembrar também que a Ucrânia, nessa mudança dela com o Zelensky, colocou como sendo proibido falar russo nessas regiões, né? Ele, de fato, aconteceu uma afronta à cultura russa que convivia muito bem naquele aspecto, porque, como o Kawaguchi falou também, as entranhas desses países, historicamente, são as mesmas. Agora, dentro desse clima de corrupção que a gente vive na Ucrânia, que se sabe que tem, fica até mesmo injusto a gente conseguir dar um parecer aqui de maneira mais clara para as pessoas, porque o sofrimento, quem realmente sofre, quem realmente está sendo liquidado, tendo seus lares liquidados, suas vidas liquidadas, é o povo ucraniano. Uma notícia boa só é que no dia de hoje, as escolas da Ucrânia voltaram a ter aulas. Então, aos poucos, em algumas regiões, como o Kawaguchi já lembrou outras vezes aí, nós temos essas ilhas de paz, né? Uma ilha de civilidade, uma ilha de continuidade da vida. Então agora, mais uma vez, aí, por mais que a gente tenha um horror acontecendo no leste do país, no oeste aí, nós temos já a volta à normalidade, por parte, inclusive, das escolas que estão reabrindo, William. Atenção, Rede Jovem Pan, são 11 horas e 53 minutos. Kawaguchi, e a gente não pode esquecer que Putin enfrenta uma resistência interna, inclusive um empresário russo que estava exilado, ficou na prisão entre 2003 e 2013, ele fala o seguinte, ele pede que aqueles que ainda estão no país que lancem uma onda de sabotagem contra as estruturas estatais. Ou seja, o Putin tem um problema interno a ser resolvido. Sim, tem, mas ele também tem um aparato de segurança que é muito eficaz. O que ele está propondo, que esse empresário está propondo, seria similar ao que está acontecendo em áreas já conquistadas pela Rússia na Ucrânia. Então, o que acontece? Existem movimentos de resistência que são guerrilheiros ou partisans, como você achar melhor chamá-lo, cada um dá um nome específico. Mas o que eles fazem? Eles fazem, primeiro, atos de desobediência civil. Eles mobilizam a população e falam, você vai ter que ir lá trabalhar, você vai ser obrigado, mas se você, por exemplo, trabalha na oficina, tenta sabotar ali a oficina. Se você é um professor, tenta sabotar a escola para que aquilo não funcione sob a administração russa. E os partisans, que são ucranianos, fazendo isso em território ucraniano é uma coisa. Agora, russo fazer isso em território russo, você tem diversos ramos das agências de inteligência russa. Então é muito difícil para eles fazerem isso sem serem descobertos e sem levarem uma punição muito dura. É claro, Conrado, a gente não pode esquecer que o Putin, por ser um estrategista, né, um homem da inteligência, ex-KGB, que tem lá os oligarcas ao seu lado, que montou todo esse império, essa estrutura de poder, desagrada ao longo dos anos aqueles que ele foi derrubando. E hoje nós temos essa oposição ainda velada, muito com medo da mão de ferro de Putin, né? Mas esse é o grande peso dele. Mas aí o Kawaguchi muito bem lembrou que a mão de ferro do Putin é mais forte do que os seus contendentes dentro do território russo. Eu até estava procurando nessa biblioteca, mas não tá lá no meu outro escritório, o arquipélago Gulag, para as pessoas lerem e saberem como é que era uma vida dentro da União Soviética, uma vida de quem de quem costumava se opor ao sistema soviético. E é isso que vive acontecendo. Inclusive, nós tivemos no final de semana ainda mais um opositor do Putin que se suicidou, né? Mais uma morte incrível aí de um cidadão que caiu de uma janela do hospital.
é o horror que a gente vive dentro desses países, tanto a China quanto a Rússia, que a gente não pode tomar por verdade todas as informações que vêm desses países por conta de não ter uma liberdade de imprensa, não ter uma liberdade civil muito grande. Então a gente tem que questionar por todos os lados. E o que o Putin sabe fazer melhor, desde o tempo do Stalin aí, é fazer essa manobra da população, manobra das suas forças de segurança, porque a gente sabe, como diria já o George Orwell, né, os poderes ditadores se baseiam em duas coisas, na fraude e na violência. E quando a fraude é exposta, o que segura todo o sistema é a violência. Então, a gente tem, Kawaguchi, nessa narrativa do Conrado, isso me remete muito ao momento da Guerra Fria, né? Onde aquelas teorias da conspiração surgiam em função das mortes que estavam acontecendo, da atuação de espiões em outros países, né? É o momento em que a gente ganha a força do 007 e de outros personagens, né, que acabam contribuindo para essa narrativa. Atenção, Rede Jovem Pan, vamos receber toda a rede de rádios, a hora certa, 11h57. Kawaguchi, e essas mortes que acontecem e que acabam tendo esse tom de suspense e precisam de investigação, é claro. E dificilmente a gente conseguirá ter aí uma transparência muito grande nessas investigações. Se a gente pegar, a última morte foi de um executivo de uma grande operadora, aí, de uma grande petroleira russa, petroleira privada e não estatal. E o que aconteceu, esse homem estava sendo tratado no hospital e de repente caiu da janela do hospital. Não foi que ele morreu da doença, ele caiu da janela. Aí falaram, não, ele pode ter cometido suicídio, mas não ficou bem explicado. Coincidentemente, essa empresa tinha feito críticas ao governo Putin por ter iniciado a invasão na Ucrânia. Então, até a gente... Quando o Conrado bem lembrou, houve a morte desse teórico que era pró-Rússia, a morte da filha desse teórico, e coincidentemente no mesmo dia, só que 2 anos antes, os serviços de inteligência da Rússia tinham feito um envenenamento do principal rival político do Putin. Então, esse serviço de secreto que investiga os crimes, ele também é responsável por alguns desses crimes. Então, é difícil para o ocidental, como a gente acreditar muito na transparência desse tipo de investigação. A última piada que fizeram é que a Rússia vai anunciar que o Nord Stream 2, o gasoduto, caiu do alto de uma janela também. Porque a piada é porque hoje foi fechado o Nord Stream 1. Conrado, 30 segundos para as suas conclusões. O que a gente vê é que a comunidade russa ela anda muito em descompasso com o Ocidente, né? Inclusive, agora 2 dias atrás, eles endureceram ainda mais a lei contra a comunidade LGBT. Aí a gente consegue ver aí que a tolerância não é muito a bandeira dos russos, William.